Estudo bíblico, Isaías 46. A queda dos ídolos da Babilônia. Os próximos 3 capítulos são uma continuação dos capítulos 13 e 14. A multidão dos deuses de Babilônia, dos seus feiticeiros e encantadores, de nada serviria contra os exércitos de Ciro. 47, versos 12 a 15. Pelo contrário, as imagens de ouro dos deuses de que se gabavam, incapazes de salvar, não só a sua cidade, como até a si mesmas, seriam levadas embora como espólio sobre animais e em carros. 46, versos 1 e 2. Reitera-se a afirmação do poder único e exclusivo de Deus de profetizar e dirigir o curso da história. É uma solene repetição da previsão da queda da Babilônia às mãos de Ciro e do livramento dos judeus. O Senhor o amou. 48, verso 14, isto é, a Ciro, que foi um monarca singularmente nobre e justo. Verso 1. Bel, forma abreviada de Baal, que é título aqui dado a Merodach ou Marduk, divindade babilônica equivalente a Júpiter dos romanos ou Zeus dos gregos. Baal quer dizer Senhor, e entre os babilônicos se aplica a essa divindade, cujo nome se vê no nome do príncipe Merodach Baladã, capítulo 39, verso 1. Nebo, ou Nabu, deus da ciência e da literatura, equivalente ao Mercúrio dos romanos ou ao Hermes dos gregos. O nome acha-se na palavra Nabucodonosor. Os dois nomes juntos representam os deuses mais proeminentes da Babilônia. Antes, levados em procissão pelos seus adeptos, agora seus ídolos em destroços são levados como carga por animais. Os pagãos tinham de carregar seus deuses, mas Jeová carregava e cuidava do seu povo, verso 3, desde a infância, como nação, e assumir a cuidar dele até o final de sua carreira nacional, no fim desta dispensação. Verso 3. Desde o nascimento, ventre materno. Os cuidados do Senhor por seu povo são como os de uma mãe por seus filhos. 44, verso 2, nota. 49, verso 5. Deuteronômio 1, 31 e Oséias 11, de 3 a 4. Verso 4. Sublime promessa de amor constante e fiel do Deus que sustenta e guia seus amados, Salmo 71, 9 e 18, enquanto os idólatras têm que carregar e sustentar seus próprios ídolos. Aqui, o Senhor usa a primeira pessoa do pronome pessoal 5 vezes para enfatizar o seu envolvimento pessoal com a libertação de Israel. Verso 5. A quem me comparareis? Uma série de interrogações para pôr em relevo a afronta feita a Deus pelos israelitas apóstatas, que passaram a adorar os ídolos, seguindo os costumes sociais de Canaã. Versos 6 e 7. Por mais dispendioso que seja o material, as imagens de escultura são inúteis para prestar socorro em tempo de verdadeira crise. Capítulo 40, versos 18 a 20. Mas o Senhor Deus é ilimitadamente capaz de salvar, pois é diferente de qualquer divindade conhecida pelas religiões criadas pelos homens. Verso 8 a 11. O profeta conclama seus leitores a perceberem a incapacidade dos ídolos que eles cultuam em desobediência à lei de Deus. Os leitores devem lembrar de toda a história passada de profecias que se cumpriram, os 70 anos de exílio e o retorno à terra natal, bem como os livramentos miraculosos, tal como o cativeiro do Egito e as bênçãos providenciais que Israel experimentou. Tudo isso é ampla evidência de que as Escrituras falam a verdade do único que é Senhor e Deus verdadeiro.
Verso 8. Prevaricadores. O termo significa aqueles que cometem rebeldia ou transgressão. Versos 9 e 10. O meu conselho. O Deus onisciente e previdente, para quem não há passado nem futuro, mas que contempla tudo num eterno hoje, é o único que se revela seus propósitos aos seus servos, os profetas, e que cumpre fielmente a profecia. Não há divindade igual a ele, não há Deus além dele. Verso 11. Ave de rapina, em hebraico, águia ou urubu, de uma raiz que significa lançar-se sobre a presa. Aqui simboliza Ciro, cuja insígnia era uma águia de ouro. A vocação que recebeu de Deus era para ser como uma ave de rapina, para despojar a nação que estava segurando os israelitas no cativeiro de 70 anos. 1 século e meio depois de Isaías ter escrito essa profecia, capítulo 44, versos 28 e 45, verso 1. Nabucodonosor, rei da Babilônia, também foi comparado a uma ave de rapina. Jeremias 49, 22 e Ezequiel 17. Verso 12. Obstinado coração. Estes são os transgressores referidos no verso 8. Assim como alguns no primeiro êxodo olharam para trás, para o Egito, Números 14, 3, assim também alguns no segundo êxodo anelaram pela Babilônia. Verso 13. O tríplice propósito do bondoso Deus aqui se exprime da seguinte maneira: justiça, salvação ou livramento e glorificação. A justiça aqui é o cumprimento das promessas divinas da salvação. Justiça, em Sião o livramento. No tempo determinado por Deus, a salvação de Israel se tornará realidade e terá como consequência o estabelecimento do justo reinado do Messias. Capítulo 61, verso 3, 62, 11, Joel 3, 17, Zacarias 12, 10 e 13, verso 1 e Romanos 11, versos 25 a 27.